entrando no ar o nosso Good News, MFO News. Orar é falar com Deus. Está simplificado assim? Então, se a gente precisa de um ensino acerca da oração, o ensino é o mais simples possível. Orar é falar com Deus. Pronto. Você conversar com Deus. Você conversar com aquele que te criou. Você conversar com aquele que te ama. Você conversar com aquele que te quer bem. Você conversar com aquele que enviou Jesus para morrer no seu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, foi aos céus, mas deixou o Espírito Santo para que esse mecanismo de intimidade possa crescer todos os dias. Orar é invadir o impossível. Orar é começar a ter o poder de ver o invisível. Orar é alcançar aquilo que para muitos é inatingível. Orar é falar com Deus, é conversar com o Pai. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Hoje eu tenho plena convicção de que eu e você vamos ficar chocados com alguns dados acerca da oração e algumas verdades que Deus revelou à medida que eu fui estudando esse tema, num dos versículos e num dos textos mais conhecidos da cristandade, é chamada a oração do Senhor. Antes da gente entrar propriamente no texto, eu quero te dar só alguns dados. Primeiro dado, a oração do Senhor, quem é que sabe, quem é que lembra? Pai Nosso. Quantos aqui já oraram essa oração? Levanta a mão, deixa eu ver. Quando foi a última vez que você fez essa oração? Muito tempo, né? Deixa eu te falar. Qual é o entendimento que nós temos acerca desse texto e acerca desta matéria? É que não é para ser repetido. Para começar, o judeu, quando ele orava dessa forma, ou esse esquema, ele demorava no mínimo 1 hora dentro desse esquema de oração, que muitos usam como reza, que muitos apenas repetem. Não faria sentido, comece a pensar, Jesus Cristo ensinar que você ore de uma forma tão rápida, de uma forma tão curta, quando dentro do contexto do texto de Mateus, em Lucas e em Marcos, que são chamados os evangelhos sinóticos, aqueles que têm a mesma visão, você começa a ampliar a visão em cada um dos textos que você lê. Se você lê o texto de Marcos, ele está de uma forma. Se você lê o texto de Mateus, ele está de outra forma. Se você lê o texto de Lucas, ele está de uma outra forma. Aí você fala, um acrescentou. Não! A visão é ampliada acerca daquilo que a gente conhece como a oração. Vamos ler o texto? Vamos lá? Portanto, vós orareis assim. Vamos lá. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É curioso também que muitos evangélicos, muitos grupos de evangélicos oram de um jeito até chegar aqui, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. E outros não. Você já viu isso? Outros não. O fato é que a oração tem poder. Mas eu tenho uma péssima notícia para nós nessa noite. Trata-se de uma nota de falecimento. E eu quero ler essa nota de falecimento para você. Nota de falecimento. Faleceu nesta última semana, na igreja dos negligentes, a dona Vida de Oração, que se encontrava enferma há vários meses. Ela foi responsável por grandes avivamentos bíblicos e de muito poder e influência no passado, porém morreu pobre, abandonada
e esquecida. A causa mortis foi frieza de coração, seguida dos seguintes sintomas: desobediência crônica, joelhos endurecidos, fraqueza de ânimo e descaso. Ela poderia ter sobrevivido se, ao invés de lhe darem o xarope do excesso das desculpas, tivessem cuidado melhor dela e lhe dado o óleo do Espírito Santo. Morreu a vida de oração. E com a morte da vida da oração, algumas consequências vieram à tona. Crentes frios e fracos, igrejas vazias e sem poder de influenciar, organizações religiosas cada vez mais religiosas do que transformadoras. A oração continua tendo o poder de invadir o céu, de trazer do céu os milagres, de mexer com o coração de Deus. Contudo, quando a vida de oração morre, a igreja também morre, o crente também morre. Você viu que na nota do falecimento, a causa mortis foi frieza de coração, desobediência crônica, joelhos endurecidos, fraqueza de ânimo e descaso. E quais eram os sintomas? Os sintomas eram excesso de desculpa. Aliás, os sintomas eram esses que eu falei: desobediência crônica, joelhos endurecidos, fraqueza de ânimo e descaso. E o remédio que foi dado foi desculpas, ativismo e religiosidade. Sempre a gente tem uma desculpa para não orar. Estou muito triste, estou muito cansado, estou fazendo muita coisa. Os grandes avivamentos aconteceram por conta de homens e mulheres que, por mais que eles tivessem, e eles tinham o que fazer e muito o que fazer, eles se dedicavam tempo para a oração. Quais são, ou qual é a lista dos efeitos do poder da oração? Dentro desse texto que a gente leu, a gente vai ver aqui, primeiro, o poder da oração, primeiro, reforça a nossa intimidade com Deus, e a gente vai ver o porquê. Segundo, ativa a nossa comunhão. Terceiro, reafirma nosso compromisso. Quarto, revela a nossa confiança. Quinto, nos expõe às consequências do perdão. Preste atenção nisso. E sexto, nos apresenta ao reino do livramento. Vamos começar então. No primeiro efeito do poder da oração, a Bíblia diz que o poder da oração reforça a nossa intimidade com Deus. Como é que começa o texto? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus. É curioso, eu não sei se você já se deu conta disso, que a maioria das pessoas gosta muito de chamar Deus de Senhor. A minoria gosta de chamar Deus de Pai. Por que isso? Eu tive uma experiência no início do meu ministério que foi para mim crucial para eu entender isso. Eu estava numa igreja, na minha primeira visita à igreja que eu ia pastorear, na primeira igreja do meu ministério, aqui pertinho. Eu entrei na igreja, comecei a pregar, e no meio da pregação eu falei: e o Espírito Santo, na nossa história, na nossa vida, nos leva a chamar Deus de Pai. Aliás, nos leva a chamar Deus de Papai. Quando eu falei isso, que o Espírito Santo nos anima e nos leva a chamar Deus de Papai, levantou um senhorzinho no meio da igreja com a bengala e falou: pastor reverendo, ou o senhor para de falar isso, ou eu vou tomar as medidas necessárias para te tirar da igreja. Gente, era a minha primeira pregação, na minha primeira visita, eu já fui interrompido. Eu virei para ele e perguntei: mas meu irmão, por que é que você está reagindo dessa forma? Porque chamar Deus de papai, dizia ele, é falta de respeito. Eu sempre tratei o meu pai de Senhor, não é agora que eu vou tratar Deus de papai. Eu virei para ele e falei: então o senhor está perdendo uma grande oportunidade de
sabe, estreitar o seu relacionamento com Deus, estreitar o seu relacionamento com o Senhor. Deus não quer ser só chamado de Senhor, Deus quer que nós nos entendamos na relação dele, com Ele sendo o nosso Senhor, mas nós sendo filhos. Pai nosso, olha, Jesus fala assim: quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai nosso. Começa com o Pai. Atreva-se a chamar Deus de Pai. Deus não é um caixa eletrônico que está disposto a dispensar notas e milagres para você, ou textos que venham amenizar ou amainar o seu coração, trazendo algum tipo de sentimento gostoso e positivo, ou fluidos positivos da sua vida. Não! Deus é Pai, e em Cristo Jesus Ele nos adota, sabe? Mas quando nós nos animamos a chamar Deus de Pai, aí a coisa precisa mudar. Contudo, já diziam os estudantes de Sigmund Freud, que quando a nossa relação com o nosso pai terreno é ruim, então a gente transfere essa nossa relação para Deus. E a gente não consegue ter uma relação com Deus legal, porque aí Deus começa a ser e a assimilar aquela figura de pai que nós temos aqui na terra. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma das grandes fake news que foi espalhada no meio da terra, no meio das pessoas. Porque quando Deus nos adota em Cristo Jesus, é o Espírito Santo em nós que nos impulsa, que nos leva, que nos anima e que nos ensina a chamar Deus de papai. Não é nenhum exercício mental, não é nenhum exercício emocional, é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Qual é o poder da oração? Jesus ensina que a oração precisa nos colocar diante da figura de um ser supremo, a quem nós podemos com liberdade e amor chamar de Pai. Então a oração, ela reforça a nossa intimidade. Temos um Pai, o poder dele está acima de tudo. Santificado seja o teu nome, e o nome deste Deus é poderoso. Quando eu cheguei em Governador Valadares, eu já contei isso para você. Quando eu cheguei em Governador Valadares, uma pessoa me abordou e falou assim: vem cá, você é filho de que família? Você é de que família? Eu pensei assim: gente, por que isso é tão importante? Como a pessoa percebeu que a minha cara era assim meio de dúvida em relação àquela pergunta, ela perguntou assim: qual é o seu sobrenome? E como eu tenho Pereira Borges, eu fiquei na minha cabeça assim pensando: meu Deus, qual dos dois eu escolho? Né? Porque eu fiquei com medo de escolher um que representasse a família, por exemplo, de pistoleiros aqui em Governador Valadares, ou a família de alguém que era ruim. Eu não sei se era o Pereira, se era o Borges que eu tinha que escolher. Aí eu arrisquei e chamei, eu falei assim: eu sou Borges. A pessoa começou a me olhar assim meio desconfiada e logo se despediu de mim e foi embora. Depois eu fui descobrir que os sobrenomes das famílias aqui eram muito importantes até certo tempo, agora nem tanto. Agora as famílias vivem da história, de um passado que não representa tanto o presente deles. Mas em se tratando da nossa relação com Deus, quando oramos, nós precisamos entender que oramos como filhos de uma família cujo Pai nos dá um nome acima de todos os nomes. Servos e servas do Senhor Jesus Cristo. O nome dele é poderoso. O poder da oração também tem o efeito de ativar a nossa comunhão. Porque o texto começa, vai lá no versículo 1, amor. O texto começa assim: Pai nosso que estás nos céus. Não é versículo 1, né? Versículo 9. O texto começa assim: portanto vós orareis assim, Pai, o que, pessoal? Nosso. Não é Pai apenas seu, não é Pai apenas meu,
Eu não posso me dar o luxo de entender e de pensar que eu estou sozinho nesse negócio. Mas quando eu oro, eu tenho que entender que milhares e milhares de servos e servas de Deus estão fazendo o mesmo. Por isso, nós temos que entender, temos irmãos. Se temos um pai, temos uma família e temos irmãos. E a palavra de Deus diz assim: temos o dever de amar uns aos outros como Ele nos amou. E precisamos ser diferentes. A Bíblia diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. O que significa isso? O que Ele quer com isso? Somos filhos de uma família que tem que se posicionar diferente. E quando a gente ora, a gente está se posicionando diferente. A gente vai entender que no poder da oração, a gente tem que vencer certos vícios e ruídos que acontecem nesta bênção que nós chamamos conversar com Deus e vida de oração. 3. A oração tem o poder de reafirmar a nossa dependência do céu. Vai para frente, verso 10. Vamos juntos aqui? Vamos lá. Venha, seja feita assim na terra. Qual que é a ordem de quem manda? Quem manda aqui no texto? É o céu ou a terra? Quem acha que é a terra? Levanta a mão. Ninguém. Quem acha que é o céu que manda no texto aqui? Levanta a mão. Exatamente isso. Quando a gente ora, a gente precisa reafirmar a nossa dependência do céu. Porque, olha, gente, isso aqui, esse mecanismo está invertido na vida da oração de muita gente. Assim na terra, como no céu. Qual é o padrão? Qual é a origem? Qual é a referência? É o céu e não a terra. O exercício da fé começa aqui, irmãos. O exercício da intimidade é no início, mas o exercício da fé é aqui. Quando eu oro, eu preciso entender que pela fé eu posso trazer do céu o que já foi decretado a meu respeito. Ouviu um amém? Quando eu oro, eu tenho que ter a noção clara, a consciência clara, perfeita, de que eu posso trazer e provocar o que já foi decretado no céu a respeito da minha história. O céu comanda a terra e não o contrário. O poder da oração tem também o efeito de 4, revelar a nossa confiança. Próximo versículo. Lê comigo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou dá-nos hoje. Mateus 6, verso 11. Nunca foi sobre pão. Nunca foi sobre alimento. Sempre foi sobre bênção. Você sabe qual é a diferença entre pão e bênção? Sim ou não? Você sabia que no original esse texto está mais ou menos assim: a bênção nossa de cada dia dá-nos hoje. E foi traduzido por pão. Porque pão naquele contexto não era o alimento que se compra na padaria, mas era o conjunto de bênçãos que Deus poderia e tem o poder de derramar sobre a vida de alguém. Há um texto num livro chamado A Oração de Jabes, que diz que quando as pessoas... morreu um sujeito e ele foi para o céu. E quando ele chegou no céu, o anjo o tomou pela mão e o levou num quarto enorme. A porta do quarto tinha o nome dele escrito. Ele falou assim: o que tem aí dentro desse quarto? O anjo virou para ele e falou assim: aqui dentro muitas coisas, aliás, quase tudo vai te alegrar, mas esse quarto pode ser que te entristeça. Eu falei: mas como assim? Como que um quarto no céu vai me entristecer? E o anjo virou para ele e falou assim: você não gostaria de entrar nesse quarto? Ele falou: sim, eu gostaria de entrar. E
depois de muito insistir com o anjo foi vencido e ele acabou entrando no quarto. E quando ele entra no quarto, gavetas enormes, ou conjuntos enormes de gavetas, pilhas de gavetas, portas, potes, vasos, e um monte de recipientes, todos eles dourados. E ele de pronto ficou feliz e falou: poxa vida, você falou que eu ficaria triste. Olha quanta coisa boa tem aqui num quarto com o meu nome. E o anjo olhou para ele e falou assim: só que tem um detalhe, tudo isso aqui são as bênçãos que você não pediu para cada um dos dias que você viveu. Estão aqui, estavam disponíveis, estavam preparados para você. Mas você se preocupou com tantas outras coisas e não buscou a bênção do Senhor. Você não buscou a aprovação de Deus. Você não buscou a dádiva, a provisão do Senhor. Deus não quer só que você ganhe dinheiro. Deus quer que você seja próspero. Deus não quer que você só tenha uma casa. Deus quer que você constitua um lar. Deus não quer que você tenha apenas filhos. Deus quer que você tenha família. Deus não quer que você vive numa denominação religiosa. Deus quer que você seja parte do corpo de Cristo na terra. Há uma grande diferença entre buscar o pão e buscar a provisão, a bênção do Senhor. Quando oramos, a gente tem que aprender a pedir a coisa certa e da forma certa. Por isso, a oração revela a nossa confiança. Quinto, a oração tem o efeito e o poder também de nos expor às consequências do perdão. Verso 12, vai lá. E quando eu li esse texto, eu fiquei assim meio horrorizado, que eu vou mostrar para vocês aqui o que a oração faz com a gente. Vamos lá, vem comigo. E perdoa. Um de cada vez, gente, todo mundo junto assim em bola. Vamos lá. E perdoa as nossas dívidas. Assim como é o céu que manda na terra, é o meu perdão que manda, é o meu poder de perdoar, a minha capacidade de perdoar, a minha habilidade e vontade e disposição em perdoar, que determina se eu também serei perdoado. A gente podia ficar só nesse texto e já teria base bíblica para entender o que Deus está falando, sim ou não? Lê comigo. Por quê? Vamos de novo? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste perdoará a vocês. Verso 15. Seria interessante a gente nem ler esse texto. Você quer ler? Seria bom se esse texto não estivesse na Bíblia para muita gente. Mas ele está, e graças a Deus que ele está. Vamos lá. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, olha lá, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pode ser que eu e você estejamos presos no mundo espiritual, acorrentados e aprisionados, não porque as pessoas nos ofenderam, mas porque a gente ainda não liberou perdão. Esses dias eu ouvi uma expressão muito interessante. Quando você pega um monte de barro, vou falar barro, tá? Para jogar em alguém, a primeira pessoa que se sujou, quem foi? Foi você. Foi você. A sua mão se sujou. Você já teve contato com aquilo que você quer para o outro, aquilo de ruim que você quer para o outro. Aí alguém pode falar assim: não pega com a pá. Seja como for,
tudo de ruim que eu desejo para outra pessoa, sabe? Se você é servo e serva do Senhor, você está condenado por esse texto. Você está aprisionado a esse texto. Quer vida de oração fluente, quer bênçãos do Senhor sendo derramadas, quer uma vida de liberdade espiritual, de autoridade espiritual, então perdoa. Ah, pastor, mas eu não consigo ficar com risinho. Quem é que falou que preciso ficar com risinho? Vamos entender qual que é o mecanismo do perdão. O mecanismo do perdão é assim: o que Jesus fez com você quando morreu na cruz do Calvário por sua vida, não foi perdoar? Você, mesmo estando você morto nos seus delitos e pecados, mesmo sendo você pecador, mesmo sendo você aquele que trairia Jesus todos os outros demais dias da sua vida até a sua morte, sim ou não? É dessa forma que Deus quer que você perdoe as outras pessoas, porque senão você atrapalha a sua vida de oração por conta da falta de perdão. Agora, se a gente voltar na nota de falecimento no início da nossa mensagem, a gente podia colocar lá como consequência da morte da dona vida de oração. Qual é? Falta de perdão. A oração tem o poder de nos expor às consequências do perdão. E em sexto lugar, ela nos apresenta ao reino do livramento. Vamos lá? É o verso de número 13. Vem comigo. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Na sua luta contra o mal, você não está sozinho. Quer dar um glória a Deus? Sim ou não, igreja? Ó, se livra da frieza e entenda a visão do Senhor. Na sua luta contra a maldade, na sua luta contra a maldade do inferno, da carne, do mundo, você não está sozinho. Está lutando ao seu redor o que a palavra chama de reino de Deus, poder de Deus e glória de Deus. Ó, que bênção, gente! E às vezes a gente se sente tão acuado quando o inimigo faz as garras dele para o nosso lado. Às vezes a gente se sente tão acuado quando uma tentação vem de golpe contra a vida da gente. Às vezes a gente se sente tão afligido, tão humilhado, tão sozinho, quando a gente passa pelo vale da sombra da morte e a gente é tentado a fazer, ou a falar, ou a reagir de forma que Deus não gostaria que a gente fizesse. Mas saiba, você não está lutando sozinho. Quando você estiver orando, comece a invocar o reino de Deus, comece a invocar a glória de Deus, comece a invocar o poder de Deus, comece a se envolver com as verdades reveladas da glória de Deus, do reino de Deus, do poder de Deus. Aí você vai se sentir fortalecido e fortemente acompanhado para vencer as batalhas contra a carne, o diabo e o mundo. Só que a gente precisa aprender a combater o mal. Se a gente voltar nos versículos, lá do início, do primeiro versículo, Jesus nos ensina a combater o mal aqui nesse texto. Vai, versículo 1. Primeira coisa que Jesus nos ensina para vencer o mal, e eu vou explicar o porquê que eu estou falando tudo isso nesse texto. Fuja de uma vida de aparências. Olha lá, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Vamos lá? Com o fim de serdes vistos por Ele. De outra sorte não teríeis galardão junto ao Pai Celeste. Deus não quer que você tenha uma vida de aparência. Deus quer que você ore, Deus quer que você fale com Ele, porque, gente, vamos lá, se a gente está conversando aqui, a gente sabe quem está prestando atenção e quem não está, sim ou não? A gente sabe quem está voando e pensando na Fazenda, no Fantástico, a gente sabe quem está pensando no Evandro Dogs, alguma coisa assim, e a gente sabe quem está ligado no manto, sabe ou não sabe, pessoal? Sabe. Você acha que quando você está orando, Deus não sabe
Para quem é que você está orando? Se você quer simplesmente se aparecer com aquela oração, ou se você quer que a sua oração chegue ao trono da graça do Senhor, Deus sabe. Então, quer combater o mal? Comece em você mesmo. Livre-se de uma vida de aparências. 2. Lembre-se que o nosso Pai nos vê em secreto. Olha o versículo 2. Quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa. Verso 3. Tu, porém, quando deres, ignore que a tua mão direita, a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Verso 4. Pode ler comigo? Para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que te vê. Não é que Deus te vê escondido, é que Deus te vê quando você não percebe. Você está entendendo? Muitas vezes Deus vai estar como para nós estivesse escondido, mas Ele está presente. Ele está presente quando a gente está conversando aqui na igreja. Ele está presente quando a gente está lá no trabalho. Ele está presente quando a gente está vendo as coisinhas ruinzinhas no celular, no computador, no trabalho, conversando que não presta. Deus está presente. É como se em secreto Ele estivesse olhando a gente o tempo todo, mas Ele não está. O texto está querendo dizer que Deus conhece o nosso segredo e Deus conhece o que está exposto. Não só aquilo que você mostra para os outros é o que Deus vê. Deus vê a profundidade do nosso ser. Então, lembre-se disso quando você estiver orando para combater o mal. Deus te vê em secreto. 3. Identifique e livre-se dos ruídos da oração. Vamos lá, verso 5. Quando orardes, olha os ruídos da oração. Não sereis como os hipócritas. O que eles gostam? Gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos da praça, para ser vistos pelos homens. Primeiro ruído da oração. A oração não é para mudar ninguém. A oração é para eu crescer na minha intimidade com Deus. Ponto. Eu vou orar, e quando eu orar, a Andréia vai ser, mas Andréia vai receber umas coisas lá, uma espadada no rim, porque eu estou orando para Andréia. Não, é com você. A oração tem o poder primeiro de mudar a sua vida, de transformar a sua existência. E somente quando isso acontecer é que ela vai ser eficaz na vida dos outros. Primeiro ruído, orar por aparência, para ser visto pelos homens. Em verdade, você quer essa recompensa? Ela é fácil e ela já é recebida. Verso 6. Quando orares, entra no quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, lembra dele? E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará, em outra versão, publicamente. Qual é o segredo de uma vida de sucesso entre as pessoas? É uma vida de segredo na presença do Senhor. Uma vida secreta de oração, de profundidade, de intimidade com Deus. Identifique e livre-se dos ruídos da oração. 4. Livre-se da hipocrisia religiosa. 5. Pare de ajuntar tesouros na terra e comece a juntar tesouros no céu. 6. Cuide da luz dos teus olhos. Cuidado com aquilo que você está colocando diante dos teus olhos. E cuidado com a forma com que você olha para as pessoas. Isso interfere na nossa vida de oração. 7. Sirva a Deus e não às necessidades. Vai chegar num momento em que Jesus vai falar assim: você não consegue servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Na verdade, ele não estava falando do dinheiro, ele estava falando da necessidade. Às vezes nós tomamos decisões na nossa vida, não é nem porque Deus nos revelou, mas é porque a necessidade apertou, é porque o cinto apertou. Sim ou não? E 8. Vença
a ansiedade hoje. A Bíblia diz assim: viva o hoje, porque se você viver o amanhã, você acumula duas maldades: as maldades do dia de hoje e as maldades do dia de amanhã. Viver ansioso é carregar duas bagagens: as bagagens de hoje e as bagagens do amanhã, e não vale a pena. Por que eu estou falando tudo isso? É porque quando a palavra de Deus, no versículo 15 do capítulo 6, diz assim, Jesus nos ensinando: não nos permita, ou não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ele estava querendo dizer literalmente o seguinte: não me permita ser arrastado pela maldade do diabo, da carne e do mundo. E a gente só consegue isso através da vida da oração. Houve um homem no século XVIII chamado John Wesley. Ele viveu durante a Revolução Industrial, um dos períodos da história em que o mundo foi mais conturbado, porque as máquinas começaram a tomar conta do emprego dos humanos. Foi justamente aí, sabe, nesse momento em que as pessoas começaram a ter medo e a começar a sofrer as consequências do desemprego. E na Inglaterra, no século XVIII, vivia este homem chamado John Wesley, e ele viveu nesse tempo em que começou a tão chamada e temida Revolução Industrial. Houve uma explosão de desemprego, acúmulo de mendigos e itinerantes, acúmulo e excesso de suicídio de pais de família, acúmulo e excesso de políticos corruptos, vícios, violências por conta do desemprego e da falta do dinheiro, violência generalizada. O cristianismo, em função disso, começou a se definhar, e ao invés de influenciar, ele estava sendo influenciado. O que imperava era a apatia religiosa e a degeneração moral. E a gente pode falar assim: esse homem então se escondeu nas cavernas da religiosidade e esqueceu de fazer o que ele tinha que fazer. Não. Há relatos históricos sobre John Wesley, que era considerado um dos grandes avivalistas do século XVIII, que eu quero relatar para você. Quando ele era criança, John Wesley era tão apaixonado pela oração, mas tão apaixonado pelo poder de Deus, que ele era de uma família de 15 irmãos. 15 irmãos. Agora você imagina uma família de 15 filhos, vivendo num contexto de desemprego, de falta de alimento, de violência, de degradação moral. Você imagina o que era isso? Mas a mãe dele, sempre de joelhos no chão, buscava o milagre de Deus, e o milagre de Deus acontecia. Aconteceu uma certa ocasião em que um grande incêndio acometeu a casa de John Wesley, e ele foi o último dos filhos a ser resgatado, e milagrosamente Deus o resgatou com vida. Essa e outras experiências forjaram na vida de John Wesley não uma reação de revolta, mas uma reação de busca intensa ao poder de Deus, da graça do Senhor, da vida de oração. E o segredo de John Wesley era esse. Conta-se que John Wesley pregou mais de 44 mil sermões durante a sua vida. Viajou a cavalo quase 500 mil quilômetros. Escreveu livros de gramática, teologia em 4 línguas, mas sempre teve tempo e a sua hora para a sua vida de oração. Ainda criança, decidiu dedicar 1 hora todas as manhãs e todas as noites ao estudo da palavra e à oração, e manteve sua promessa durante toda a sua vida. Qual foi o segredo da vida de poder? Se você falar John Wesley na história, você vai ver assim: Igreja Metodista Wesleyana.
Pese a tudo que os calvinistas falam contra John Wesley, Charles Wesley, que era o seu irmão, eles formavam uma dupla do barulho, uma dupla do poder, uma dupla da intimidade com Deus, uma dupla da autoridade espiritual, justamente porque eles não deixaram morrer a poderosa vida de oração. Quanto tempo você dedica a Deus em oração? Quanto tempo você dedica ao Senhor para o seu estudo da palavra? O John Wesley fez uma promessa quando criança: todos os dias eu vou separar 1 hora de manhã e 1 hora à noite para ler a palavra e para orar. E ele manteve essa promessa até o final da sua vida. Resultado: na história tem o nome dele como um dos grandes avivalistas da igreja cristã. Se a gente está esperando as coisas mudarem na nossa vida, mantendo no cemitério da nossa vida espiritual, nossa vida de oração, esquece. Ah, pastor, mas eu oro, você não sabe o quanto eu oro e nada acontece. Ei, você já experimentou conversar com Deus ao invés de orar? Eu já converso, eu falo. Então tá, você já experimentou falar e ouvir? Porque na simplicidade, orar é falar com Deus. E ler a Bíblia é o que, pessoal? Ouvir Deus falar. E o que é a vida de oração? A vida de oração não é só orar, é orar e ouvir o que Deus tem para nós. Quando eu falei que a oração, essa oração do jeito que está aí, é um esquema de oração, você consegue orar dessa forma mais de 1 hora. Como? Você começa: Pai. E quando você disser a palavra Pai, comece a se alegrar e a expressar diante do Senhor tudo aquilo que o Espírito Santo traz como alegria de você ter este Pai bondoso, poderoso e amoroso. Quando você disser nosso, comece a lembrar do seu irmão. Ora por mim, ora pela igreja do Senhor. Envolva-se na transformação da vida da Neia, da Rafa, do Josias, do David, cada um em nome do Senhor Jesus. Esse é o momento da gente orar e espalhar em comunhão, tá ligado? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Começa a glorificar o poder do Senhor, começa a glorificar o nome do Senhor. Gente, você vai perceber que o tempo vai passar rapidinho. Com pouco esforço, você vai perceber que você está orando e a palavra do Senhor está fluindo e o Espírito Santo está trazendo à sua memória o que te pode dar esperança. E a cada um desses pontos, sabe, quando você chega lá, o pão nosso de cada dia, dai hoje, você começa a lembrar: Pai, eu não preciso só de pão, eu preciso de pão, de dinheiro, de alegria, de saúde. Olha a Covid-19, Senhor, olha o coronavírus, olha as outras doenças, olha as outras situações. Você está entendendo? Olha os meus relacionamentos com as pessoas. Eu preciso de bênçãos e um conjunto de bênçãos que eu tenho que mencionar cada uma delas agora diante do Senhor. Não me deixe ser arrastado pela tentação. Você não vai só orar pelas tentações, mas você vai orar pela sua vitória contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. Fala para mim, você tem ou não tem assunto para orar? Hein? Se você pegar cada um desses pontos, você passa no mínimo 2 horas orando. Mínimo. Qual é o objetivo dessa mensagem de hoje? O objetivo é reforçar diante de nós que Deus tem interesse em crentes com autoridade espiritual. E a autoridade espiritual acontece quando eu tenho vida de oração e estudo profundo da palavra.
Só esses dois são capazes de não. Porque você pensa assim: ah, como que eu vou encher a igreja? Ah, meu Deus, a igreja está acabando. Como que eu vou encher a igreja? Trazer cantor de fora? Não. O Espírito Santo diz: leva cada crente a uma vida de oração profunda e a uma vida de leitura da palavra de Deus comprometida. Ele vai se engajar, ele vai se envolver, ele vai ter experiências com Deus, ele vai adquirir autoridade espiritual para falar dessas experiências, e a partir desse momento ele vai contagiar pessoas com o poder e com a graça do Senhor. Ele vai aprender a perdoar, ele vai entender que o bálsamo dos relacionamentos se chama perdão, e o perdão não acontece porque eu quero ou porque eu sou bom, mas acontece porque Jesus já fez primeiro e me ensinou como fazer. Eu quero te animar a fazer como John Wesley. Faz um compromisso com Deus. Deus, a partir de hoje, você separar um tempo de oração, um tempo da leitura do Senhor, da palavra do Senhor. Porque quando a palavra diz assim, que diminua eu e que cresça o Senhor, e que o Senhor apareça, o que significa? Significa: eu vou para a caverna de oração, eu vou para os joelhos, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou ser forjado na caverna do poder e da intimidade, e Deus vai me usar como Ele quer e como Ele gostaria que eu estivesse. Amém? Você já usou ferramentas e você sabe do que eu vou falar. E aqui não vai nenhum ato machista, porque tanto homem como mulher cometem os mesmos enganos. Você precisa apertar um parafuso e tem gente que não vai atrás da chave de fenda. Pega a primeira faca que tem na frente. Quem já fez isso aqui? Já? E quem já teve experiência de pegar a faca na hora de torcer e quebrar a pontinha da faca? Ruim, né? Aí a gente perde o tempo, a paciência e a ferramenta. Agora, gostoso é quando a gente pega uma ferramenta e que coloca lá no parafuso e roda e o negócio, sabe, funciona. A gente fica até alegre, né? A gente pousa até como mecânico. Né? Dá vontade até de bater um selfie e postar no stories. Fiz o trabalho, eu consegui fazer, porque usou a ferramenta certa. Deus quer transformar a sua vida e usar a sua vida para transformar o mundo. Que tipo de ferramenta você é? Cresça na sua vida de oração, não deixe ela morrer. Cresça na sua vida de leitura da palavra do Senhor, não deixe ela morrer. Porque de você depende muita gente ao seu redor. Deus quer te usar, mas Deus quer forjar em você o caráter de Jesus. Amém?